26º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do e da casa do e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu povo e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvido ao rei Asa e enviou os capitães do exército que tinha contra as cidades de Israel, e feriram a Ijon e a Dan e a Belmaim e a todas as cidades das munições de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei de Asa tomou a todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isto a Geba e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Fecha a tua Bíblia, curva a tua cabeça, ligue teu pensamento em Deus. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui para te ouvir falar. Se tem algo que nós ansiamos, se tem algo que nós desejamos, é ouvir o teu falar, Senhor. Eu sei que o Senhor fala através dos louvores, sei que o Senhor fala através de um irmão, e sei que o Senhor fala através da palavra. Deus, que agora o teu Espírito Santo coloque anjos aqui ao redor, Pai. Xericanta labás, surianda labás. Que os seus anjos acampem ao nosso redor, que os seus anjos nos protejam, nos blindem, que os seus anjos, Pai, façam a tua glória ser resplandecida aqui, e que tudo aquilo que foi planejado pelo adversário, tudo aquilo que Satanás intentou contra a nossa vida, tudo aquilo que Satanás quis fazer contra a nossa vida, nós bloqueamos em nome de Jesus. Levanta suas duas mãos bem alto aos céus, o mais alto que você puder, e diga assim comigo, diga: Jesus. Diga com mais autoridade, diga: Jesus, a minha vida eu entrego nas suas mãos. Eu te quero como meu único e suficiente Salvador. Pode se assentar e aplauda bem forte aquele que vive. Glória a Deus. Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a consolação do Espírito Santo esteja com todos, amém? A palavra do Senhor nos traz o relato de um dos reis de Judá. Porque quando Davi era rei, ele era rei de Israel e de Judá, amém? Porém, quando Salomão assumiu o reinado, ele continuou reinando como teu pai. Porém, quando Roboão, filho de Salomão, assumiu o reinado, houve uma divisão. Houve uma divisão onde Jeroboão ficou com 10 tribos e Roboão ficou com 2. Jeroboão ficou com a tribo de Israel e Roboão ficou com a tribo de Judá. Amém, igreja? Então, a dinastia de Davi, o reinado do rei Davi, ele ficou com a tribo de Judá. Diga comigo, a dinastia de Davi continuou com Judá.
Não é à toa que a Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá. Por causa disso, porque a dinastia de Davi continuou com Judá, e Deus havia feito um pacto para Davi, que não faltaria sucessor ao trono. E para ter sucessor de um trono, precisa do quê? Ser rei, precisa de um trono. Então Deus permitiu que Roboão continuasse. E Roboão teve um filho, esse outro filho também se tornou rei, até que esse outro filho teve Asa. Asa era bisneto de Salomão. Asa, ele vinha da descendência de Davi. Então Asa, ele vinha de uma linhagem escolhida por Deus. Quem está entendendo isso? Asa era um rei de Judá, escolhido por quem? Por Deus. E Asa, quando ele assume o seu reinado, logo no início, quando ele assume o seu reinado, vem o povo da Etiópia lutar contra ele. Porque deixa eu explicar uma coisa. Tem gente que acha, quando eu começo a vir para a igreja as coisas vão piorar. Aliás, as coisas vão melhorar. Muita gente pensa assim ou não é? É assim ou não é, igreja? Só que quando a verdade é o quê? Quando a gente vem, parece que o quê? Piora. A nossa intenção em vir até a igreja é para que as coisas melhorem. Por isso que a Bíblia diz que o caminho é estreito. Não é qualquer um que consegue. Muitos querem, mas o caminho que leva à salvação é estreito. Você precisa entender que vai piorar. Por que vai piorar? Por que vai ficar mais difícil? Por que vai ficar mais complicado? Porque na verdade nós vamos entrar em 2x da questão aqui. O primeiro, nós temos um adversário que não quer que você esteja aqui hoje. Sim ou não? E quem é esse nosso adversário? O diabo. E o mundo jaz de quem? Do maligno, do diabo. Então ele tendo governo sobre o mundo, ele vai fazer de tudo para que você desista de estar na igreja. Então é aí onde a pessoa começa a vir buscar a Deus, mas os problemas parece que ficam maiores. Parece que a situação fica muito pior, parece que a situação fica muito complicada. Só que de uma coisa você pode ter certeza, que toda vez que uma situação ficar pior, toda vez que uma situação fica mais difícil, toda vez que uma situação ficar mais complicada, é que Deus tem vitória para a tua vida, é que Deus tem saída para você. Ele não permitirá adversidade a qual você não possa suportar. Em cada uma delas, Ele já tem uma porta aberta para você. Nós vemos então que quando Asa assume o reinado dele como rei, se levanta contra ele os reis da Etiópia. E esses reis, eles não eram com poucos soldados, não era com 1, 2 ou 3 soldados. Esse rei se levanta contra eles com mais de 1 milhão de soldados. Você já pensou você ir para uma guerra e o adversário ter mais de 1 milhão de homens preparados, de homens de guerra contra o seu time? É muita coisa, sim ou não, igreja? Tinha alguma chance de Judá? Não estou falando nem de Israel, que eram 10 tribos. Estou falando de Judá, que só eram 2. Tinha alguma chance de Judá prevalecer contra 1 milhão de soldados? Não é contra 1 milhão de estudiosos, não é contra 1 milhão de homens. Era 1 milhão de soldados. Pessoas que desde a infância foram treinadas para matar. Sabiam manusear uma espada melhor do que ninguém. Não tinha chance. Só que deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você acha que não tem chance, você tem um Deus que cria oportunidades. Não tem chance disso. Deus é poderoso para fazer abrir só por tua causa.
Deus é poderoso para criar chance onde não existe. Deus é poderoso para fazer o mar se abrir no meio. Deus é poderoso para fazer o céu se tornar uma padaria. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Só que para isso eu preciso buscá-lo. Diga comigo, a primeira coisa na adversidade é buscar o Senhor. Não é à toa que ele diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Toda vez que você decide buscar ao Senhor, Ele se revela a você. Toda vez que você diz: ei Senhor, não é que eu seja merecedora, ei Senhor, não é que eu queira, mas eu preciso do Senhor, Ele se revela a você. Levanta suas duas mãos bem alto aos céus, feche os seus olhos e diga assim comigo, diga: meu Deus, eu preciso que o Senhor chegue com o teu rosto a mim, porque eu me achegarei ao Senhor e creio que o Senhor estará comigo. Aleluia. Para você entender, abra em 2 Crônicas, só volta um pouquinho a sua página. Abre em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 9. Segundo Crônicas, capítulo 14, versículo 9. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: e Zerá, o etíope, saiu contra eles com o exército de... e 300... e chegou até Maressa. Olha quem eram os inimigos do reinado de Asa. Um povo com 1 milhão de homens e 300 carros. Judá não dava tudo aquilo. Provavelmente nem Judá tinha carro suficiente para enfrentá-los. Só que deixa eu te dizer uma coisa, igual a Brilha Tatiana ministrou hoje aqui na hora do louvor, que às vezes você fala: Senhor, mas eu tenho tão pouco. Senhor, mas o que eu tenho é pouco. Saiba que do pouco com Ele se torna muito. Ah, Senhor, mas é tão pequeno. É o pouco, é o pequeno que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A única coisa que eu e você precisamos fazer é buscá-lo. É no dia da angústia fazer igual o salmista Davi diz: invoquei ao Senhor no dia da minha angústia. Ele se inclinou para mim e me tirou do lamaçal de lodo. Mas eu preciso clamar, eu preciso invocar, eu preciso chamar. Tem gente que acha: ah, mas por eu estar na igreja, Deus já tem obrigação de cuidar de mim. Quem conhece pessoas assim? Eu não preciso orar, eu não preciso chamar, eu não preciso pedir. Fulano, você está passando essa necessidade, você pede a Deus? Não. Se Ele deixou eu passar por isso, então Ele que se vire para curar. Nós estamos vendo que Asa, ele era da dinastia de que rei? E Deus tinha feito uma aliança com quem? Com Davi. Então automaticamente precisaria algum rei da dinastia de Davi clamar a Deus? Precisaria? Não. Só que você vê que Deus, sabe algo que você precisa entender? A primeira coisa é buscar a Deus. A segunda é entender a característica do seu Deus. Porque uma coisa que Deus não é intrometido. Diga comigo: meu Deus não entra onde Ele não é convidado. Se você não convidá-lo para entrar, Ele está com a solução aqui para você, Ele não te dá. Porque nós temos que buscar, eu tenho que pedir, eu tenho que chamar.
Deus já tem a solução de todos os problemas. Só que enquanto você não pedir, você não vai receber. Porque todo aquele que pede, a Bíblia diz: todo aquele que se cala recebe. Ela diz: aquele que pede. Uma certa vez, quando Jesus estava aqui na terra, chegou diante dele um homem cego. Um cego chega diante de Jesus que operava milagres. Sabe o que Jesus disse ao cego? O que queres que eu te faça? Ou seja, você tem que falar para receber a bênção de Deus. Você tem que pedir, porque todo aquele que invoca o Senhor, todo aquele que chama o Senhor, todo aquele que busca o Senhor, esse será achado do Senhor. Vai comigo em Jeremias capítulo 29, versículo 12. Jeremias capítulo 29, profeta Jeremias, e versículo 12. Para você entender a necessidade de você clamar a Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, levanta a mão, com o obreiro vai até você. Diz assim, Jeremias capítulo 29, versículo 12. Então Quem achou aí, diga amém. Então, por que vocês não estão lendo? Então, vamos ler, vamos colocar em prática o que Deus nos deu. Então ireis e orareis, e eu vos... Olha o que Deus está dizendo. Olha a promessa que tem para mim e para a tua vida. E às vezes nós ficamos no problema, sabe a verdade? É porque nós queremos ficar no problema. Muitas vezes ficamos em situações em que nós queremos sofrer para que os outros tenham dó de mim, para que os outros tenham piedade de mim, porque a Bíblia diz: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Toda vez que você clama ao Senhor, Ele te ouve. Desde o primeiro momento, quando Daniel buscou ao Senhor, e o anjo demorou 21 dias para descer, o que o anjo disse a Daniel? Daniel, homem muito amado, desde o primeiro momento em que você decidiu clamar ao Senhor, Ele te respondeu. Só que eu não pude chegar até aqui porque o principado do medo e da Pérsia me impedia. Toda vez que você tem uma situação, não importa se ela é grande ou se ela é pequena, não importa se ela te machuca, se foi fulano que causou, se foi Beltrano que fez, se é por causa do outro. Aprenda a invocar ao Senhor. Aprenda a clamar ao Senhor. Aprenda a orar ao Senhor. Uma certa vez, quando o outro rei de Judá, Josafá, entrou numa guerra que não era para ele estar, a Bíblia diz que ele seria morto naquela hora, e ele simplesmente clamou ao Senhor, e o Senhor o socorreu, e o Senhor abriu o olho do povo para que visse que não era Acabe. Nós vemos aqui que quando eu passo a clamar ao Senhor, quando eu passo a chamar ao Senhor, eu começo a trazer bênçãos sobre a minha vida. Ah, mas bispo, eu estou na igreja. Querido, o diabo morava no céu. Isso não impediu que o orgulho entrasse no coração dele. Isso não impediu, mesmo ele morando no céu, que a inveja subisse ao coração dele. Mas se ele tivesse chegado diante daquele que o criou e tivesse dito: Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas o meu coração está estranho, me ajuda, o Senhor teria tirado dele. Mas ele não fez. Sabe o que nos impede de orar? Essa vai doer. Mas quantos aí estão dispostos a tomar um remédio amargo para sarar? Sabe o que nos impede a orar? Orgulho. É o orgulho, porque quando eu tenho que orar, eu estou reconhecendo que eu não sou capaz o suficiente. E o meu ego não quer. Não, você não precisa orar não, vai lá você e resolve. É assim ou não é? Não, você não precisa dizer isso não, vai lá você e faz. Porque quando eu começo a orar, eu começo a criar uma dependência de quem? De Deus. Ah, eu vou lá e tirar satisfação com fulano. Deus fala: você já não orou?
Sou eu que vou resolver. O que você vai lá tirar a satisfação? Fica quieto. Só que quando o meu orgulho está lá em cima, eu não consigo chegar e pedir ajuda. Mas levante as suas duas mãos bem altas aos céus e diga assim comigo, diga: Jesus, obrigada por me mostrar onde eu devo mudar. Porque a partir de hoje, eu lanço fora esse orgulho para que o Senhor manifeste a tua graça em mim. Deixa eu te ensinar uma coisa. Tudo leva para Deus em oração. Tudo. Não estou falando só o que for urgente. Tudo. Aprenda a consagrar todos os seus planos, dos maiores aos menores, diante do Senhor. Eu vou trocar de carro, primeiro eu oro e consulto ao Senhor. Eu vou começar a namorar com alguém, primeiro eu oro e consulto ao Senhor. Eu vou casar com aquela pessoa, primeiro eu oro e consulto ao Senhor. Só que eu tenho que estar disposto a obedecer. Porque às vezes eu quero mudar de emprego e Deus diz, não, agora não. A pessoa fica, mas esse daqui não é bom, eu não sou feliz nesse. Você tem que estar disposto a orar. E se você não ouvir o que você não quer, você obedecer. Ai, Deus, eu amo essa pessoa é o homem da minha vida, é tudo que eu quis. Aí de repente Deus fala, mostra através das atitudes e fala, não é de Deus para a tua vida. Ah, mas é o que eu quero, é o que eu amo. Então vai, quebra a cara. Sim ou não? Ai, Deus, esse é o carro dos meus sonhos, eu preciso desse carro. Eu preciso desse carro. Não, filho, esse carro tá com motor zoado, vai te dar um B.O., você não tem ideia. Não, mas eu quero esse carro, mas eu quero dessa forma. Mas meu filho, eu tô vendo lá na frente. Eu tô vendo o que vai acontecer lá na frente. Essa mulher vai te fazer sofrer, esse homem vai te fazer sofrer. Esse emprego parece bom, mas depois você vai chorar amargamente. E a pessoa, ela ora, mas ela não está disposta a obedecer. Eu preciso orar, estar disposta a seguir o que Deus me diz. Porque senão eu continuo mantendo o meu orgulho. Porque o orgulho muitas vezes não me deixa orar. E quando eu consigo quebrar metade do orgulho e oro ao Senhor, a outra metade, se não é quebrada por inteiro, eu não obedeço. Se não for do jeito que eu quero, eu não faço. Quem está compreendendo isso? Nós vemos aqui, volta em 2 Crônicas comigo. Volta em 2 Crônicas. No versículo 14. Aliás, perdão, no capítulo 14, versículo 11. 2 Crônicas. A Bíblia diz que nós temos que aprender a manejar bem a palavra do Senhor para não termos do que nos envergonhar. Amém, queridos? Por isso que eu faço, você vai lá para frente, volta, vai, abre, volta. Eu poderia simplesmente só colocar aqui e deixar. Mas aí você pode ir reparando que você vai pegando o traquejo. Quem tinha mais dificuldade quando a gente começou com isso na igreja? Levanta a mão. E hoje já não está mais fácil? Você fala, tá certo. E você já percebeu que você vai pegando seu dedo com a Bíblia que você dá, você acha as coisas tão fácil? É assim ou não é? Você acostuma mexer com aquela Bíblia, a pessoa fala, tá o livro, parece que você já abre no livro. Você já sabe até onde está. Aí você pega a Bíblia do outro irmão, você fica 2 horas para achar o mesmo livro que na sua, você abriu num segundo. Mas isso é intimidade. Olha aqui comigo, em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 11, o que Asa fez? E Asa, seu Deus, e disse, Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força, ajuda-nos, pois Senhor nosso Deus, porque em ti... Olha o que ele está dizendo para Deus, olha o que Asa está dizendo na oração, porque em ti e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Sabe o que Asa está dizendo aqui? Nós podemos aprender aqui nessa parte com Asa, que nenhuma arma do inferno fica de pé daquele que se levanta em nome do Evangelho. Ninguém vai se levantar e prevalecer diante de você enquanto Deus estiver contigo, enquanto a glória do Senhor estiver contigo. Nenhuma arma forjada prevalecerá.
Levante as suas duas mãos bem alto aos céus e diga assim: contra a minha vida, nenhuma arma do inferno prevalecerá, porque o meu Deus segura nas minhas mãos e Ele me sustenta de pé. Aleluia. Asa nos ensinou muito bem no início do reinado dele, e ele foi muito bem. Só que o que me chama a atenção é que após isso Asa teve outras atitudes maravilhosas. Asa destruiu os altares dos outros deuses. Asa tirou a idolatria que o seu pai havia trazido. Asa chegou a depor a sua mãe como rainha. Asa tirou a própria mãe. A mãe dele era rainha, só que como ela havia feito um altar a um deus, ele depois tirou ela como rainha mãe. Não, você não vai ser mais rainha de Judá, porque você serve a outros deuses, e só há um Deus em Judá. Então você vê que a atitude de Asa era uma atitude de quem confiava em Deus. Então isso que ele estava falando era totalmente verdade. E a partir do momento em que a tua boca fala e é verdade, Deus começa a cumprir. Senhor, eu quero fazer isso por causa disso dessa. É verdade, eu te dou, eu te entrego, eu te abençoo, eu coloco nas suas mãos, eu vou na tua frente, eu preparo para você. Pode ficar tranquilo que Deus tem bênção já preparado para a tua vida. Deus já tem a solução do teu problema. O que talvez você não está entendendo é que Ele precisa mudar algo dentro de mim e de você. Porque quando Ele muda algo dentro de mim e de você, o milagre acontece. Só que a partir do momento que algo é mudado, nós temos que perseverar em continuar na palavra, na mudança, em continuar dia após dia, matando o meu eu, para que a glória dele se manifeste. Porque não sou eu, é o Espírito Santo. Porque não é a minha vida, é a vida que Deus planejou para mim. Não são os meus sonhos, é os sonhos que Ele sonhou para mim. Só que o que acontece? Eu percebo aqui, Asa, ele teve uma atitude muito linda no início. Porém, com o passar dos anos, ele foi se esquecendo do seu Deus. E sabe o que me chama muita atenção? É que Asa ficou um período muito grande sem provação, sem tribulação. E aqui está o perigo de muitos crentes. Quando está dentro da igreja, chega na igreja todo atribulado, decide ficar, decide seguir a Cristo, até ver mudança, e de repente as coisas começam a ir muito bem, e ele começa a se esquecer de Deus. Porque você já percebeu que, por mais que me doa dizer isso, mas é a verdade para 99,9% dos cristãos, que o sofrimento atrai as pessoas a Cristo? Sim ou não? 99,9%. Quando está com um problema, vem para a igreja. O problema resolveu. Ai, hoje não, estou tão cansada, estou com dor na coluna, estou com dor nisso, Ah não, Deus sabe, eu fui fiel, né? Então olha, eu preciso de um descanso. É assim ou não é? É assim ou não é, igreja? É assim. Porque quando vem a bonança, quando vem o dia bom, quando vem a alegria, tá tudo certo, eu não preciso buscar. Só que se esquece que depois lá na frente também vem o dia mau. Porque vem a bonança hoje e a gente fica na bonança. Mas quando você menos espera, o mundo jaz do maligno. E se o mundo jaz do maligno, no mundo nós teremos o quê? Aflições. O próprio Jesus nos disse: no mundo tereis aflições. Então eu tenho que me preparar. Só que Asa não se preparou. Como estava tudo bem, como estava tudo bom, então não preciso me preparar mais. Já fiz o que era certo. Sabe aquela coisa de: eu já fiz o que é certo uma vez, eu não preciso fazer de novo? Eu já caminhei com Deus, eu já sei como é Deus, eu não preciso manter intimidade com Ele. Só que nós vemos que após esse determinado período de paz, o rei de Israel, Baasa, diga comigo, Baasa, o rei de Israel, veio lutar contra Asa.
rei de Judá. Asa havia lutado contra Zero Etíope, sim ou não? Com quantos soldados tinha? E quantos carros? 300. E o Senhor deu livramento. Só que agora, quando chega, passado muitos anos de paz, quando chega o problema, o que Asa faz? Asa então busca o Senhor. Não é isso? Não. Asa vê que Baasa está ali arrumando Ramá, aliás, para não entrar ninguém, para não sair ninguém, para não haver comércio em Judá, para Judá começar a se enfraquecer, para ele poder atacar, que era uma tática de guerra muito usada naquela época. Você cercava as cidades, ninguém entra, ninguém sai. Se ninguém sai para comprar, ninguém sai para vender, uma hora o alimento se acaba e aquela cidade vai ficando fraca. Você entra e ataca e saqueia a cidade. Era estratégia de guerra muito utilizada naquela época. Quando Asa vê que Baasa está fazendo isso para enfraquecer ao seu povo, sabe o que ele faz então? Ele não consulta o Senhor como ele fez lá na primeira vez. Ele não busca o Senhor como ele fez lá no início. Ele faz um acordo com um povo inimigo. Não é nem com conhecido, é logo com inimigo. Porque a Síria também tinha intenção em tomar Israel e também tomar Judá. Era a intenção da Síria. A Síria na época ela era uma potência. Ela estava indo, ela estava dominando. E nós vemos que Asa, ele pega e ele faz algo que me chama muito a atenção. Ele pega todos os tesouros da casa dele como rei. Amém? Até aí tem algum problema? Não, porque o tesouro é de quem? É dele, eu faço o que quiser. É seu. Sua casa, quem manda? Quem manda? Quem manda, igreja, na tua casa? A mulher. Tá, só acho que ela fala na Bahia. Você vai falar, vamos saber disso? Concordo. Gostei disso, Aldair. A mulher. Pastor Ney, está ouvindo? Presta atenção aqui, Aldair, isso é bênção, isso é bênção. Nós vemos na sua casa, qualquer um pode chegar, colocar o pé no sofá, deitar, abrir a geladeira, pegar o que tem para comer? Não, só faz isso quem você dá liberdade. Se a pessoa chega na tua casa e você fala, não mexe nisso, não mexe naquilo, não mexe naquilo outro, ela vai mexer? Não, porque não é a casa dela. Agora na casa dela, ela abre a geladeira, fecha a geladeira, bate a geladeira como se fosse portinha do Fusca, pá! Mas na sua casa não, encosta, né? Clique. Nós temos que entender algo muito sério. Que Asa, ele pegou aquilo que não era dele. Ele não tinha esse direito. É a mesma coisa quando você toca no dízimo do Senhor. É a mesma coisa quando Deus te pede para você dar uma oferta e você fala, ai Senhor, mas eu vou fazer isso, aquilo, aquilo. Deus fala assim, mas eu te pedi. A partir do momento que Deus te pede algo, é porque aquilo ele já não vê mais como seu. Quem está entendendo isso? E quando você fica com algo que não é seu, você traz maldição para a tua vida. Você já viu casamento que são destruídos por amantes e amante continuar com o homem e o casamento ser bem sucedido? Não, porque ela ficou com algo que não era dela. Então traz sobre a vida dela o que? Maldição. Quem está entendendo isso? Você já viu alguém que está dentro da igreja, conhece a palavra do Senhor, deixar de ser dizimista e continuar sendo abençoado financeiramente? Eu também não. E já tenho muitos anos de ministério. Só de ministério pastoral está indo para 11 anos. Só que deixa eu te explicar uma coisa que você precisa entender. Aquilo que é de Deus, eu não posso mexer. Eu não posso tocar. Asa cometeu 2 erros aqui. E é isso que eu quero te mostrar. Primeiro, ele não buscou ao Senhor, como ele havia feito no primeiro momento. Tem cristãos que estão dentro da igreja passando por problema e não buscam a Deus. Até quando você vai viver com esse problema?
Ai, eu nasci para ser infeliz na vida sentimental mesmo. Por que é? Porque o seu Deus é um Deus que cura, é um Deus que sara, é um Deus que pode fazer tudo novo. Ai, eu nasci para viver uma vida muito difícil, uma vida muito complicada, porque você quer. Porque Ele é Jeová Jireh, Ele é o Deus da provisão. Ele é Deus que abre porta onde não existe porta. Ele é Deus que pode fazer você de um simples funcionário se tornar o diretor dessa empresa onde você está, se você assim desejar. Ah, sabe o que é, bispa? Eu nasci para ver o meu filho sofrer mesmo, porque você quer. Porque invocareis a mim, me chamarei, orareis a mim e eu vos ouvireis. Ah, bispo, então a senhora está me dizendo que só passa problema quem não ora? Não, eu estou te dizendo que não sai do problema quem não ora. Passar por problema todo mundo passa. Quem ora, quem não ora, quem jejua, quem não jejua. Só que sair do problema com vitória, só quem tem intimidade com Deus, só quem ora, só quem jejua, só quem busca, só quem clama ao Senhor, consegue sair do outro lado e cantar o hino da vitória. Pega daquilo que é seu e do que também não é. E ele manda para o seu inimigo, para Beadade, o rei da Síria, e diz assim: faça acordo comigo entre o meu povo e o teu povo. Rompe a aliança que você tem com Baasa, ataque as cidades de Baasa para que ele saia de Ramã e para que ele me deixe livre. Beadade pareceu bem aos seus olhos. Ele estava ganhando ouro, prata, por aquilo que ele já ia fazer mais cedo ou mais tarde. Só que agora ele já estava ganhando. E ele rompe, ele começa a saquear as cidades que Israel havia tomado. E Baasa, tendo essa notícia, ele abandona Ramã do jeito que está e vai defender a tua cidade. Na cabeça de Asa tudo está certo. O que eu queria aconteceu. Cuidado. Cuidado você fazer as coisas sem consultar a Deus. Cuidado. Cuidado, o Espírito Santo te falar: ei, tá indo pro lado errado. Você fala: tudo bem, mas eu quero. E vai. Lá na frente é choro. Lá na frente é dor. Porque você nunca vai poder passar por uma situação e dizer: Deus não me avisou. Porque Ele sempre avisa. Avisa ou não avisa, igreja? Às vezes a gente que tá pros ouvidos fala: lá, não tô te ouvindo, lá. Mas Ele tá avisando. Tá falando, vai dar isso, vai acontecer aquilo. Você não quer ver, você não quer ouvir, mas eu tô te avisando. E aqui Asa, ele achou que estava tudo certo, porque o que ele planejava, o que ele desejava, aconteceu. Só que aconteceu da forma que Deus queria? Não. E Deus levanta, ele pega até as madeiras, ele pega o que o povo havia deixado, ele começa a fortificar a cidade dele. E Deus levanta um profeta, aqui a Bíblia chama de vidente. Mas entenda que o vidente naquela época também era visto como profeta, amém, igreja? Só que aparece o nome dele apenas uma única vez aqui. E quando Hanani, ele chega diante de Asa, aqui você começa a perceber como o coração de Asa estava já endurecido. Como o coração de Asa já não era mais o mesmo. Como os anos haviam petrificado a fé de Asa. Algo que eu e você precisamos fazer é clamar todos os dias. Principalmente, quem é que tem 1 ano de convertido? Levanta a mão. Bispo, eu tenho 1 ano de convertido. Levanta a mão. Bispo, eu tenho 2 anos de convertido. Levanta a mão. Bispo, eu tenho 3, 4, 5. Quem tem 5 anos? Quem tem 10 anos? Tem mais. Quem tem 15 anos? 20 anos, 40 anos. Quem é a vida inteira? Estamos aqui, estamos juntos. Só que para nós que estamos juntos é muito bom. Sim ou não? Todos nós. É muito bom. Só que corremos um risco. Muito tempo dentro da igreja, deixarmos a nossa fé pedrificar. Porque começamos a olhar para o outro. Por que o outro não faz e eu tenho que fazer? Por que o outro age e eu tenho que agir? Por que o outro falou e eu não posso falar? Por que o outro fez e eu não posso fazer? É assim ou não é?
Você já viu que vai ficando, os mais velhos de casa são os que vão ficando mais críticos, mais relaxados, vai fazendo de qualquer jeito. É assim ou não é? Eu vejo isso e eu vou falar, mas graças a Deus não é esse caso agora no nosso corpo de obreiro, mas já foi. Eu me lembro que quando eu também era obreira, quando a pessoa se tornava obreiro, ela tinha que estar em todos os cultos. Era culto de quarta, era culto de sexta, era culto de domingo de manhã, era culto de domingo à noite. E tinha todo sábado reunião. E você tinha que estar em tudo. Se você não estivesse em um, você estava de banco. E quando era no início, vinha todo mundo, aquele fogo, aquele alvoroço. Na época, para você ter ideia, nessa época que eu estou dizendo para você, nós tínhamos 87 obreiros. Não tinha lugar na parede para os obreiros. Os obreiros ficavam de lado assim, ó, meio de lado um, inclinadinho no outro, porque não tinha lugar para tanto obreiro. Só que sabe o que acontecia com tudo isso de obreiro? Ninguém fazia nada, porque fulana, cadê a água do missionário? Não sei, pedi para Beltrano. Beltrano, cadê a água do missionário? Pedi para Ciclano. Ciclano, pedi para Maria. Maria, eu pedi para José. É um tal de pede para não sei quem, pede para não sei quem, pede para não sei quem, que tinha muito, mas não tinha nada. Você está entendendo isso? Com o tempo, os corações deles foram o quê? Pedrificando. Eles foram esquecendo do primeiro amor. Não é à toa que o profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Algo que eu e você precisamos pedir: Deus, não deixe o meu coração pedrificar. Deus, não me deixe fazer comigo igual aconteceu com o profeta Eli. Onde não te ouve, onde não te conhece, onde não te vê. Que você vê que Eli era profeta, mas ele já não ouvia mais a Deus. Tanto que Deus falou com Samuel, uma criança não falou com ele. Nós temos que tomar cuidado, que achamos, eu tenho tanto tempo de igreja, então isso quer dizer que, eu estou bem. E às vezes nós começamos a ter muito tempo de igreja, começamos a achar que temos um cargo vitalício no céu, né? Não importa o que aconteça, eu vou entrar lá. E não é assim. Nós precisamos sempre buscar, porque Asa se esqueceu. E quando Hanani chega e diz para ele: Asa, por que você não clamou ao Senhor? Se você tivesse clamado ao Senhor, como você fez com o etíope, Deus não teria te livrado. Deus já não te salvou e era muito mais. Só que olha o que ele perdeu. Ele disse assim: por causa da aliança, perdestes o exército da Síria das tuas mãos. Ou seja, Deus ia destruir a Síria através de Judá. Só que por causa da atitude de Asa, o inimigo dele vai continuar forte. Quem está compreendendo isso? A sua atitude pode agilizar ou retardar a bênção de Deus para a tua vida. Asa, ele estava com o coração tão endurecido, ele já não se importava mais com o que Deus achava, com o que Deus deixava de achar, ao ponto que quando o profeta disse isso, ele mandou castigar o profeta. Ele mandou castigar o profeta. Falou: você está dizendo isso para mim? E ele mandou castigar. E nós vemos que passado isso, passaram-se mais alguns anos. A Bíblia diz: então o Senhor fere a Asa de uma enfermidade. E geralmente, como nós falamos aqui, quando a pessoa está com um problema, ela faz o quê? Busca Deus, não é? Mas sabe o que Asa fez? Asa procurou médicos, Asa procurou consultores, Asa procurou diversas pessoas, mas o coração dele estava tão endurecido que ele não buscou a Deus. Nem na enfermidade, nem quando estava prestes a morrer, Asa não buscou a Deus. Aqui eu aprendo com Asa e eu quero trazer a você, e aqui eu finalizo a mensagem, que tão importante quanto a forma que eu começo é eu continuar nela dia após dia. Porque quando nós começamos com um amor tão puro, genuíno, imaturo.
talvez sem experiência, mas com um amor tão doce, com um amor tão puro. O mais importante é chegarmos até o fim. Porque a Bíblia diz: aquele que for fiel até a metade, aquele que for fiel até um terço, aquele que for fiel até 3/4, aquele que for fiel até o fim, a esse dar-te-ei a coroa da vida eterna. Eu não sou contra você ter carro, eu não sou contra você ter casa, eu não sou contra você ser abençoado. Pelo contrário, eu oro para que isso lhe aconteça em abundância. Mas eu não posso deixar de te dizer que o mais importante de tudo é um dia estarmos no céu com o Senhor. Porque aqui, querido, carro acaba, casa acaba, dinheiro acaba, mas a eternidade, se você for fiel até o fim, você vai ver a glória de Deus na tua vida, você vai ver as bênçãos que Ele tem preparado, porque são coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Levante as suas duas mãos bem altas.